Pod Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo. Está começando mais um Pod Triângulo, podcast que dá voz ao Parlamento Jovem do Polo Triângulo, essa região maravilhosa aqui de Minas Gerais. Eu estou aqui com dois estudantes especiais aqui, a Larissa e o Douglas, que são estudantes aqui de Nova Ponte, e eles vão falar com vocês bastante coisa. Eu vou dar a introdução aqui um pouquinho me apresentando. Eu sou o Marcos, apresentador desse podcast. Eu sou um homem negro, com cabelo cacheado, estou com fone de ouvido, óculos de animação marrom, uso barba com cavanhaque, estou com a camisa preta com a logo do Polo Triângulo, que é a bandeira, é o Triângulo Mineiro com o triângulo escrito Polo Triângulo. E agora eu vou passar para os nossos convidados se apresentarem. Primeiro para a Larissa. Larissa, se apresenta para a gente, por favor. Oi, pessoal, eu sou a Larissa. Eu também sou participante do Parlamento Jovem, fui participante desde o ano de 2024. Eu sou uma mulher negra, eu estou usando um vestido preto e um brinco dourado, e eu tenho 18 anos. É isso aí. E você, Douglas, se apresenta para a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Douglas, eu também sou um homem negro, 17 anos de idade. Eu tô com uma blusa preta, eu uso óculos azul e eu tô com uma blusa preta sem estampa. Então, basicamente é isso. É isso aí, gente. Vamos então conversar. A gente quer agora ouvir a voz dos alunos. E vocês dois são estudantes do Parlamento Jovem muito importantes aqui de Nova Ponte. E a gente quer ouvir de vocês a experiência de vocês. Queria ver assim, como que foi entrar no Parlamento Jovem, como foi essa experiência, o primeiro momento de vocês ouviram falar de Parlamento Jovem, até vocês se experimentarem aqui dentro do projeto. Então, o Parlamento Jovem, ele foi um projeto muito importante para mim, não só academicamente, politicamente, mas muito pessoalmente também, né? Quando eu conheci o projeto, foi você, Marcos, que passou nas salas na época, né? A gente nunca tinha ouvido falar desse projeto, né, em Nova Ponte, e eu me interessei pelo projeto porque tinha oratória, falava que oratória fazia parte também desse projeto, dentre diversas outras coisas. E eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de fala, né? Assim, não é que eu não sabia conversar, mas eu tinha uma vergonha social muito grande, isso me impedia de me comunicar melhor. E quando eu entrei no parlamento, isso me surpreendeu, porque a oratória foi, assim, uma coisa muito boa, mas foi um detalhe. Foram muitas outras coisas que foram agregando. Eu percebi que, assim, era algo que eu precisava ser destravado. Eu não tinha, eu precisava destravar. E o Parlamento Jovem foi algo muito importante para mim também, por causa disso. A gente sempre foi exposto a debates, né? Eu amo a dinâmica do Parlamento Jovem. A questão de dar voz, de você conversar entre o aluno, a relação também com os coordenadores, né? A gente sempre teve uma relação muito natural, muito dinâmica com vocês. E isso foi muito importante também para o nosso crescimento. Não só o conteúdo do Parlamento Jovem, mas o jeito que as aulas eram ministradas, as amizades que a gente fez. Isso fez a gente compreender o projeto de verdade. A gente fez a gente viver política, viver o Parlamento Jovem. Eu acho que isso que me destravou, sabe? Em questão de comunicação, na minha forma de pensar. Eu acho impressionante o tanto que o parlamento ele instiga o nosso senso crítico, né, Douglas? Hoje em Muito. dia a gente pensa melhor sobre o que a gente escuta, sabe? A gente tem uma visão muito mais aberta sobre política. Inclusive, isso melhorou até a dinâmica comigo e com o meu irmão Douglas, né? Que hoje em dia a gente debate bastante sobre política, a gente conversa sobre isso. Muito bacana. Inclusive a Thaís, né, que também é coordenadora, estaria aqui. Ela não pôde estar porque ela está passando mal, mas deixa um abraço aí para ela que ela nas próximas vai estar participando aqui do nosso podcast. E você, Douglas, o que você fala aí da sua experiência aí no Parlamento Jovem? Sim, a câmera tinha dado uma bugadinha aqui, mas vamos lá. Minha experiência, primeiramente, no quesito de entrar, né? É... Perdoa. Então, o meu motivo principal, eu vou falar aqui, que foi a Larissa, porque ela, assim, dentro do Parlamento Jovem, ela foi a minha principal inspiração. Porque quando eu via a mudança que ela teve, tudo que ela tá falando aqui, gente,
eu vi de perto, então ela teve de fato uma mudança significativa. E ela foi a principal pessoa que me fez querer entrar no Parlamento Jovem. Porque vocês tinham passado lá na São Miguel e eu não tinha notado essa diferença que ele poderia fazer. Mas a partir do momento que eu vi uma pessoa de perto, que convivia comigo, que vivia comigo, ter diferenças notáveis na sua vida e entender que o Parlamento Jovem, de fato, melhora tudo aquilo em todas as áreas da nossa vida, eu me senti inspirado, porque para mim ela é uma inspiração. Então, a partir do momento que ela me inspirou, aí eu fui lá e e quando entra é daquele jeito, né? A gente participa de oficinas, a gente participa de debates, a gente participa assim dentro de um projeto onde a comunicação ela está presente de forma muito ativa, onde o diálogo, então a gente aprende assim muito a dialogar. A gente se fala muito de oratória, se fala muito das habilidades complementares que a gente apresenta, que a gente desenvolve no meio do projeto, mas tudo isso é só detalhe, porque o Parlamento Jovem, para além de tudo isso, ele ensina a gente e ele dá para a gente uma base para fazer a diferença dentro da sociedade. Porque o Parlamento Jovem, ele ajudou assim, todos os alunos de forma muito, muito específica e de forma muito ampla. Então, é subjetiva para cada aluno. A experiência que eu tive pode ser diferente da experiência da Larissa, mas o objetivo final, que no caso são criar cidadãos conscientes, é o mesmo. Então, os meios pelo objetivo são diferentes. Mas, assim, não muda muito da Larissa também, tá? Eu fui muito também pela oratória, fui muito também, enfim, assim, pela atenção que o projeto chamou, porque ele instiga a gente, ele faz a gente querer entender mais sobre política, sobre cidadania, sobre mercado de trabalho, sobre as diversas áreas dentro da sociedade. Então, assim, o Parlamento Jovem foi, assim, é muito importante e foi uma honra muito grande ter entrado nesse projeto. E, novamente, graças a Larissa, obrigado por ter me apresentado esse projeto. É muito bom ver vocês falar isso, porque a gente realmente sente o tanto que vocês pertencem a esse projeto, né? É um pertencimento muito grande dentro dele. Dentre várias das experiências que a gente passou dentro do projeto, fala pra gente algo que mais marcou para vocês, alguma experiência, oficina, o que mais marcou para vocês? Pode ser mais de uma coisa se quiser, não precisa se limitar só a uma coisa, não. Assim, o Parlamento Jovem é difícil você falar uma coisa específica, porque nas viagens a gente já fica apaixonado. Quando a gente viajou para Brasília, a gente entender como funciona a dinâmica dentro desses locais políticos. Só que, para mim, eu creio e eu acho que o Douglas vai concordar comigo que a experiência de Belo Horizonte, a experiência da plenária estadual é algo que, assim, destrava a sua mente. Porque a gente é acostumada, a gente, enquanto ser humano, a gente dá nossas opiniões baseada na nossa realidade limitada, na realidade da nossa cidade ou da nossa casa, na realidade que a gente vive. E a gente não se instiga, não se cobra para olhar além do que a gente conhece. E quando a gente vai para essas outras cidades e a gente se depara com realidades diferentes, com pessoas assim, de lugares diferentes, é outra coisa. Sua visão abre, você vê que o seu mundo, a sua cidade não é a única. E olha que a gente estava falando de cidades de Minas Gerais, imagina no Brasil. Então, isso abriu minha mente em questão de a gente, para fazer uma proposta, a gente tem que observar o contexto político do local, a cultura do local. Teve uma experiência que a gente teve na plenária de Conceição das Alagoas, na primeira plenária. Eu acho que vocês lembram, Douglas ainda não estava, né? Mas o Marcos vai lembrar. Deu até discussão assim por causa de um projeto que falava sobre dar uniforme e materiais para as escolas. E tinha pessoas que falavam, não, mas na minha escola já dá isso. E outras, não, na minha não dá isso. Então a gente não observa qual é a realidade do outro. A gente não para. Não, mas espera aí, para eu criar essa proposta, como que funciona para a maioria? Para a maioria das pessoas, como que é a realidade? Eu acho que você vê por outra perspectiva te muda. É muito interessante que vocês vão entrar em contato com outras necessidades, né? Porque né, eu lembro muito bem dessa foi uma discussão muito acalorada. Porque era a realidade de uma cidade, sendo que todas as outras cidades elas tinham outra realidade totalmente diferente. Isso é a importância de debater, de enxergar. Imagina se fosse só essa realidade para falar em nome de todas as cidades de Minas Gerais. Isso aí já
né, já quebrava totalmente o conceito de democracia, de equidade, né, das pessoas terem direitos e oportunidades iguais. E você, Douglas, pode falar para a gente? Cara, eu vou ter que copiar a Larissa na resposta, porque assim, principalmente nas plenárias, na plenária estadual, mas também se fez muito presente nas plenárias regionais, que que a gente entra no mérito de pluralidade de realidades, né? Que a nossa realidade é uma, a do outro é diferente. A gente analisa muito bem, principalmente ano passado, que a Larissa também vai lembrar, que teve um rapaz lá que, tipo, ele apresentou uma proposta e no meio da argumentação ele apresentou uma realidade na qual ele vivia. E aquela realidade a gente sentiu muito tocada, porque, de fato, a gente pode viver alguma coisa que o outro não vive. Então, dentro das plenárias regionais e estaduais, principalmente a estadual, principalmente quando a gente vê aquela estrutura, porque aqui naquela plenária eram mais de 100 alunos, eram mais de 100 realidades diferentes. E entender de perto e se comunicar com aqueles jovens, entender a diferença de propostas. A gente olha para uma proposta, por exemplo, que a gente faz hoje, para nós pode fazer total sentido, para outro não, e vice-versa. Então, assim, isso abre muito a sua mente na questão de perspectiva. Então, a principal diferença que eu notei, principalmente nas plenárias regionais e estadual, foi a perspectiva, foi a gente olhar para além da nossa bolha, para além da nossa cidade. A gente aqui mora em Nova Ponte, cidade de 16 mil habitantes. Tem gente lá que mora em Belo, capital do estado. Então, assim, você perceber e você analisar que a minha realidade e a realidade do outro é diferente, tu analisar de uma perspectiva diferente, para mim é o que abriu a minha mente dentro do Parlamento Jovem. E com certeza é uma das características mais notáveis que eu descobri entrando no Parlamento Jovem. Até bacana. Vamos falar um pouquinho mais ali. Muitos jovens, eles entram no projeto, eles imaginam como que é essa experiência na plenária estadual lá em Belo Horizonte. Quero que vocês relatem, dentro da experiência de vocês, o que vocês viveram lá, como foi. Vocês já falaram um pouco, mas vamos aprofundar um pouquinho mais, porque vocês ficam lá 3 dias, né? 3 dias de experiências, fora o dia que chega, né? Que existe a gente chegar e depois ter os dias que vocês ficam lá. Relata pra gente a experiência. Eu imagino que vocês tiveram a mesma experiência, mas teve idealizações ou experiências diferentes, né? Certo. Eu cheguei lá com expectativas, só que é muito melhor do que a gente pensa e muito diferente do que a gente pensa. Eu achei muito legal a dinâmica que eles fazem. Primeiro, não é no primeiro dia já plenário. Eles te fazem ficar confortável ali. No meu primeiro dia, teve dinâmicas entre os alunos, teve dinâmicas entre os coordenadores. Isso foi muito legal. E uma das coisas para mim que foi mais divertida foi o do teatro. Foi uma dinâmica muito legal, que é até bom para a gente se soltar, né? Quando a gente fala de teatro, interpretação, a gente já começa a se desprender ali da vergonha, e o que é muito, assim, eu acho que foi muito estratégico, porque quando você já treina falar e se expressar, isso vai te ajudar na plenária. Isso é algo que indiretamente vai te ajudar na plenária. Foi muito divertido. Eu conheci pessoas que eu já tinha conhecido na plenária, eu tive a oportunidade de conhecer em Conceição das Alagoas, na plenária regional, só que eu não tinha me aprofundado, e lá você tem essa oportunidade de se aprofundar nas relações, de criar conexões ali com pessoas, de conversar com pessoas que talvez, assim, se fosse em outra ocasião, a gente nem conversaria. Eu achei muito interessante isso. A dinâmica, o jeito que eles te ouvem, dá para ver como a intenção, né, dessa organização, só pelo jeito que eles agem, que eles sabe, fazem o projeto acontecer. Muito bacana. E você, Douglas, como é que foi a sua experiência? A minha experiência, bom, eu preciso falar, eu vou voltar aqui no ponto da estrutura, porque, sim, são mais de 100 alunos. Então, assim, na nossa cidade vai um aluno e dentro do projeto tem 30, 25 alunos. Então, a gente vê que o projeto está crescendo muito. O projeto está muito grande. A gente vê que vocês conseguirem colocar, estruturar para a gente mais de 100 alunos num lugar e
o principal é o engajamento. Todo mundo ali está engajado, está todo mundo ali com um único propósito, está todo mundo ali querendo fazer diferença. Porque quando a gente chegava, quando a gente tinha as dinâmicas, aí amanhã vai ser a plenária onde a gente vai discutir ideia, a gente vai discutir os subtemas. No próprio hotel, já no quarto, os alunos já pegavam as folhas, já pegavam as anotações, e isso me surpreendia muito, porque tinha alunos que eles já vinham com a proposta toda grifada, com tudo que eles precisavam, com todos os pontos que eles gostariam. Então, assim, tu vê que é um foco muito grande, porque viagem e tal, mas o objetivo é um só, gente. O objetivo é fazer a diferença. Então, assim, ver que dentro de um lugar, todo mundo ali tá dentro de um mesmo objetivo, tá dentro do mesmo propósito, tá dentro de uma mesma referência, me pega muito. E, assim, ver aquilo tudo de perto e participar daquilo de perto fez uma diferença muito grande também. Principalmente no que diz respeito à perspectiva, né? Que bom, que bacana. E é bom que vocês viram uma visão enorme de mundo, né? Então, esse ano a gente está trabalhando um tema muito interessante, que foi um tema que surpreendeu todo mundo ano passado lá na estadual, que a gente achou que ia ser um tema voltado à tecnologia, né? Porque o jovem hoje em dia é muito ligado à tecnologia, só que acabou que o tema de inclusão de pessoa com deficiência e neurodivergência acabou entrando, né, no tema do Parlamento Jovem desse ano. Vamos primeiramente ver assim, qual foi a reação de vocês quando souberam desse tema desse ano do Parlamento? O que vocês sentiram aí? Eu fiquei surpresa. Eu não vou mentir que eu fiquei surpresa, porque na época as discussões sobre IA e sobre tecnologia estavam muito em altas. E apesar da neurodivergência, assim, esse assunto ser extremamente pertinente, extremamente crucial, as pessoas, na prática, na realidade, você não vê muitos jovens se interessando por esse assunto. Assim, é um assunto que não tem a devida importância que deveria. Então, eu fiquei surpresa e, ao mesmo tempo, muito feliz, porque eu acompanhei pela live, né, a discussão de neurodivergência, e eu achei muito lindo o jeito que as pessoas defenderam esse tema. O jeito que as pessoas se juntaram, assim, até pessoas que não tinham neurodivergência, escutaram, ouviram, entenderam e lutaram também por essa causa. Isso eu achei muito lindo. E aí eu vi, assim, em prática, a essência do Parlamento Jovem. Que é realmente, né, trazer o jovem para essa realidade política e trabalhar questões democráticas de inclusão, equidade, etc. E você, Douglas, você estava lá na hora da votação, como é que foi? Eu estava lá e, assim, foi até, assim, foi empolgante. Porque, assim, a primeiro modo, eu pensava em todo mundo ali que estava dentro do nosso polo, ele estava pensando, tecnologia vai passar, a gente se comunicava com outras pessoas e a gente também tinha quase certeza que a da tecnologia e a inteligência artificial ia passar. Mas eu vou ser bem sincero, quando você está ali naquele momento e a forma como você olha uma pessoa debater e justificar aquilo que ela acredita, porque tinha uma menina lá no nosso hotel que ela me perguntou qual tema você vai votar. Eu falei, provavelmente eu vou votar no tecnologia e inteligência artificial. Mas ela falou, não, vamos votar no meu, vamos fazer a diferença. Eu falei, vamos, me convença. Chega lá na hora, debate, se você me convencer, eu voto nesse tema. Aí quando eu cheguei lá, ela foi uma das primeiras a falar e eu simplesmente fiquei assim, não tem como. Eles estão falando com tanta vontade, eles estão falando com tanta reverberância. Isso não é brincadeira, gente. Então, assim, a forma como eles falaram me cativaram. E não qualquer um aqui que estivesse aqui naquele dia, se estivesse lá, pelo ambiente, pela atmosfera, pela forma como foi entregue, por tudo que foi feito, teria votado no pessoas com deficiências e neurodivergências. Então, me surpreendeu. Tanto que depois ele até conversou comigo, né? Que falou que surpreendeu, que sim, porque ninguém esperava que aquele tema ia passar. Mas a partir do momento que a gente vê que o tema passa e esse ano a gente começa a estudar com mais profundidade, a gente vê o quão importante ele é. E é ali que volta na frase que a Larissa acabou de falar. É naquele momento que se mostra a essência do Parlamento Jovem. Que bacana. Eu acho que aí também entrou muito na prática aquilo que a gente começou no início, sobre a importância de ver a perspectiva. Por exemplo, o Douglas foi com a mente aberta, me convence, assim, pronto para ver o lado do outro, porque eu também, a maioria das pessoas ali estava olhando por outro lado. Não, tecnologia é um assunto em alta.
realmente importante, mas você olhar pela perspectiva e a necessidade do outro muda, assim, a sua visão. Muda totalmente, muda totalmente. Você é uma mudança até cultural, né, que a gente começa a trabalhar dentro da gente, dentro da sociedade, quando a gente começa a trabalhar isso. Que, por exemplo, que está sendo discutido hoje no Parlamento Jovem são propostas de mudança cultural da sociedade para a inclusão dessas pessoas. Então, aí cada vez mais é importante que o projeto mostre essas outras realidades, mostra para a gente realmente o conceito de democracia, né? Que é você, assim, não é só o povo mandar, mas sim você entender para dar esse direito para todos estarem juntos ali, né? Todos terem oportunidades. Dentro do tema de inclusão de pessoas com divergência, vocês têm alguma experiência que vocês gostaram de falar? Vocês mudaram a visão quando entenderam melhor esse tema? Vocês tinham uma visão, agora tem outra? Vamos falar um pouquinho de experiências. Eu falo porque eu não sabia, hoje sei que eu sou uma pessoa neurodivergente, e para mim, o tema para mim está sendo muito gostoso de estudar, porque além de estudar, estou me entendendo mais. E para vocês, o que está sendo? Muito diferente também, assim, muito diferente. Primeiro, no primeiro dia de Parlamento Jovem, né, que a gente teve depoimento de algumas pessoas que tinham neurodivergência, e é algo que, assim, a neurodivergência não tem cara. Não existe esse estereótipo. Não tem uma pessoa, essa pessoa tem cara de autismo, essa pessoa tem cara. E às vezes é a pessoa do seu lado que passa por isso e você não sabe. Você não busca compreender, você não tem o mínimo de conhecimento sobre esse assunto. Isso é uma falha, né? Isso é uma falha. E eu também tenho a minha experiência pessoal, né? Porque eu me relaciono com uma pessoa neurodivergente. E, assim, é importante entender sobre isso, é importante porque a mente da pessoa funciona de uma forma diferente que a sua, e aí você entende que isso não é errado, né? As pessoas veem muita neurodivergência como um erro. A pessoa veio errada, a pessoa veio estragada. Você vê que não tem nada a ver com isso. A pessoa não é errada e a sociedade faz ela se sentir diferente em uma vida. E aí também vem, assim, é uma questão pessoal de nós, não só em relação à neurodivergência, mas na vida buscar compreender as pessoas. Sim, é muito importante, né? Igual você falou, é um cérebro diferente que enxerga o mundo de forma diferente e a gente tem que exercitar cada vez mais a questão da empatia, né? Para entender. E você, Douglas? Falando da plenária estadual, lá no meio das argumentações, eu escutei uma frase que me pegou um pouco, que foi: a sociedade não está pronta para pessoas com neurodivergência. E, assim, analisando esse tema com mais profundidade dentro do Parlamento Jovem esse ano, eu percebo que, de fato, a realidade, a sociedade não está pronta para pessoas com neurodivergência, porque existem diferentes formas de discriminação a pessoas com neurodivergência, existem diversas estereótipos referentes a pessoas neurodivergentes. Então, assim, eu acompanho muito de perto, eu tenho muitos amigos neurodivergentes. Inclusive, um deles eu escutei algo muito interessante, que você ser muito próximo de pessoas neurodivergentes também é um sinal de neurodivergência. Então, muita gente fala que é errado, não sei o quê, eu não tenho nada. Eu estou descobrindo vários amigos neurodivergentes. Sim. Então, assim, e é muito importante, porque, por exemplo, muita gente descobre a neurodivergência com muitos anos depois da vida adulta, na vida adulta, ou assim, no final da adolescência, e ela percebe que, tipo, ela saber sobre esse tema, porque a própria pessoa neurodivergente às vezes não sabe sobre a própria situação pela falta de relevância dentro da sociedade. Mas, sim, isso pode prejudicar ela. Então, assim, saber desse tema e saber que esse ano muitas pessoas neurodivergentes se aproximaram do Parlamento Jovem justamente por esse tema, porque ele descobrir mais sobre a si mesmo, sobre as pessoas. Então, assim, entender sobre esse tema dentro do Parlamento Jovem também é muito importante e abriu muito a minha cabeça, minha visão nesse sentido. Que massa, é muito bom, né? Essa mudança, essa transformação. Dentro ali, o que vocês enxergam hoje? A gente, sem falar de proposta, logo vai ter plenária, a gente vai discutir propostas. O que vocês mais enxergam de dificuldade, tanto da neurodivergência quanto de pessoa com deficiência dentro da sociedade? O que mais incomoda vocês hoje, tendo essa visão mais aumentada? Eu acho que o que mais me incomoda é em questão da educação e de não aproveitar melhor de outras ferramentas para ensinar, né? Porque muitas pessoas compreendem ou aprendem de forma diferente, às vezes tem essa dificuldade
de se sentir incluso exatamente nisso. Aí faz o neurodivergente se sentir burro, se sentir incapaz, que não é verdade. Muitas pessoas aprendem melhor ouvindo, outras escrevendo, outras não escrevendo. Então, eu acho que é importante, e uma das coisas que eu acho que falha e peca muito é na educação. Eu, pessoalmente, creio que tudo começa na educação, né? A gente começar a frequentar a escola desde muito novinho, isso tem um poder de nos formar como ser humano muito grande. E essa sensação do neurodivergente se sentir deslocado, se sentir errado, já começa na escola e nessa falha. Sim, a escola é muito importante. Se a escola não for inclusiva, aquilo vai afetar para o resto da vida, né? A pessoa neurodivergente, porque ela vai se sentir, igual você falou, vai se sentir deslocada, como se ela não pertencesse mais àquele lugar. Então, esse sentimento de não pertencimento vai acompanhar ela para o resto da vida, né? Concordo. E você, Douglas? O que me pega muito, socialmente falando, é na banalização que a gente tem, né? Que, assim, a gente tem muitos estereótipos e a gente tem uma objetificação muito grande. E é justamente isso que é a raiz de muitos problemas, principalmente quando a gente discute na aula sobre capacitismo, que é a partir disso, porque, assim, a gente acha que isso é algo atual, mas a gente está falando de um problema que é estrutural dentro da sociedade. É um preconceito dentro da própria sociedade. Então é aí que a gente entra muito na área, como a Larissa colocou, da educação, que a gente tem que mudar desde o início, porque esse é um problema que tem raízes muito profundas. Então, o que me incomoda muito é na banalização e na forma como a gente tem que olhar isso de forma mais aprofundada. Porque quando a gente não olha para a raiz do problema, porque a gente olha para as consequências, mas a gente não olha para a raiz, a gente tem que olhar para a raiz do problema. Então, assim, a partir do momento que a gente, dentro da educação, a gente consegue olhar de forma mais objetiva essa questão, a gente diminui muito menos capacitismo, a gente diminui muito menos atitudes preconceituosas referentes à deficiência e à neurodivergência, porque é aquilo, o dano à pessoa que sofre isso vai ser o mesmo, de se sentir deslocado do lugar, de se sentir incapaz. Então, assim, tem que mudar, cara, tem que mudar, principalmente relação, socialmente falando, e dentro da educação também. O que E vocês... pode falar, Larissa. eu acredito que, assim, em questão, eu peguei o que o Douglas falou e sobre a gente não compreender o outro, vai muito da banalização do autoconhecimento que a nossa sociedade já tem em questões de saúde mental. Porque o fato da gente não compreender o outro diz muito sobre o pouco que a gente compreende de si mesmo. E eu falo assim, na sociedade em geral, inclusive sobre assim, os diagnósticos tardios, isso fala assim, de uma vida que isso foi banalizado ou escondido, às vezes por ignorância, às vezes só por falta de conhecimento mesmo. Eu acho que enquanto a sociedade não, assim, porque hoje em dia a gente vê que as pessoas são cópias uma das outras e ninguém se autoconhece, principalmente com a internet, com a IA, com as redes sociais principalmente, né? A gente vê todo mundo observando um ideal e tentando ser aquilo, e enquanto eu não for aquilo, eu não sou suficiente, eu não sou alguém, né? Então, eu acredito que a falta da relevância de saúde mental na nossa vida contribui para todos os tipos de preconceito. Com certeza, isso é a base total, né? Porque é uma questão muito cultural que a gente tem, né? A gente, agora, inclusive, hoje que a gente está gravando, é o dia da luta antimanicomial, né? Que é um marco importante na luta para a saúde mental, que, por exemplo, pessoas autistas eram consideradas, né, elas excluídas da sociedade, eram internadas em sanatórios, que era uma questão da cultura lá dos anos 60, 70, 80. Então a gente teve essa transformação cultural, e tudo envolvendo que é a saúde mental, né? Você falou uma coisa muito certa, que a saúde mental, se a gente não trabalhar isso também, nessa questão, a gente não consegue mudar a estrutura, como o Douglas falou, né, o capacitismo estrutural, a estrutura da sociedade. A gente está enraizado em vários preconceitos. A gente, como sociedade, a gente está tentando evoluir a pequenos passos, para a gente ter uma sociedade melhor, né? Tanto nessa questão da saúde mental, quanto nessa questão do capacitismo, da inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergência. E você, Douglas? O que vocês acham? Um bate-bola aqui com vocês. O que vocês acham no sentido
que é mais fácil a gente mudar dentro da sociedade nesse sentido? Esse salário da educação e uma pessoa mais velha que ela já tem ali uma cultura enraizada, o que vocês acham que deve ser feito ali para mudar essa forma de sentir, de viver? A educação é importante, temos que trabalhar isso agora, mas a gente tem um problema, a gente tem várias aí pessoas adultas, né, que ainda tem muito preconceito, que tá ainda desinformação é demais, a gente tem fake news aí, que tá esse mês de abril, que foi o dia de conscientização do autismo, a gente teve 2 profissionais, né, que a gente considera de autismo, que deram entrevistas e que falaram conceitos totalmente errados sobre autismo. E daí que eu fui perceber, até comentei em aula com as turmas, o tanto que isso é importante, a informação correta. E essas pessoas que, né, estão ali, já têm uma formação, o que vocês enxergam ali para a gente conseguir mudar essa realidade? O que vocês acham? Larissa, eu? Tanto faz. Quem quiser responder. Tá, quando a gente fala disso, aí, para mim, eu vou entrar no mérito da modernização que a gente tem hoje em dia, né? Então, assim, hoje em dia, o acesso ao conhecimento dentro do mundo inteiro tá muito amplo. A gente vive na era da modernidade. Então, assim, eu acredito que entra muito de uma parte da tecnologia e da gente conseguir transmitir o conhecimento de forma mais objetiva. Porque, hoje em dia, a forma como a pessoa pensava e a forma como as informações eram expostas às pessoas eram totalmente diferentes de antes. Daí que surgiram os problemas estruturais que a gente tem antes, que a gente tem hoje. Então, assim, a gente usar dos meios tecnológicos, a gente usar dos meios comunicacionais que a gente tem, tanto de conscientização quanto de prática, é uma das formas que a gente tem para desenraizar essa pessoa desses pensamentos capacitistas. Então, assim, se fosse para dizer, eu diria que a gente tem que usar a forma de trazer o conhecimento que a gente tem por meio, principalmente, de mídias digitais, digitalmente falando. A gente tem redes sociais, a gente tem a própria inteligência artificial, que nesse mérito dá para ser usado dessa forma. Então, a gente tem que expandir mais o conhecimento, ainda mais numa era que a gente está, ainda mais numa era muito modernizada que a gente tem hoje em dia. Então, o acesso ao conhecimento deve ser explorado ao máximo para a gente diminuir o máximo desse problema estrutural que a gente tem. Sim. Você quer falar alguma coisa, Larissa? Eu concordo muito com o Douglas no âmbito das redes sociais, porque hoje em dia a gente vê pessoas mais velhas tendo bastante acesso à internet, assim, já caindo em golpes, já caindo em IA, são muito expostas, né, às informações falsas. Mas imagina eles sendo expostos a informações corretas, né? Então, acho que sim, a tecnologia tem um poder de influência hoje em dia enorme em todas as idades. Apesar do jovem ser mais ativo, as pessoas de mais idade estão sempre ali olhando, estão sempre observando. E, no meu ponto de vista, eu acredito muito no poder do ser humano de se readaptar. A gente foi criado para se readaptar. Então, mesmo que essas pessoas tenham, assim, uma mentalidade de uma criação que já foi enraizada nela, eu acredito que, assim, convivendo numa sociedade que hoje mudou, vai ter que se adaptar. Isso é natural. Eu acho que isso é algo natural. Sim, sim. Então, pessoal, o nosso podcast é para coordenador, aluno, sociedade. Então, eu queria que vocês agora pensassem num recado para vocês darem para os jovens que hoje estão fazendo o Parlamento Jovem e também para os jovens que querem fazer ou não conheçam o Parlamento Jovem. O que vocês têm para falar para eles aí? Pode separar, pode dar um recadinho para quem está fazendo agora, pode dar um recadinho aí para o pessoal que não conhece e quer conhecer o Parlamento Jovem. Certo. Pode falar. Pode falar. Tá, Eu já acabei. Sim, voltando ali na plenária estadual, que foi um momento assim, muito importante dentro do Parlamento Jovem, que eu acabei escutando uma frase, né, de uma pessoa que está aqui nesse podcast, que é a da Larissa, que foi, antes de eu ir para a plenária estadual, que ela me falou algo muito pontual, que foi: não espere o ambiente mudar, mude você o ambiente. Então, assim, não tem muito que eu possa dizer. Se você, aí, para aqueles que estão fazendo o Parlamento Jovem ou para aqueles que ainda têm interesse de fazer, o objetivo principal é aquilo, né? Tem que ter um interesse de querer fazer a diferença. Porque reclamar e apontar o dedo e falar disso, falar daquilo, politicagem, não sei o quê, é muito fácil, mas a partir do momento que
a gente, de fato, tem um interesse, a gente quer correr atrás disso. Então, se fosse para dizer assim, uma frase que para mim já resume tudo e resumiu toda a minha experiência do Parlamento Jovem, que é: não espere o ambiente mudar, mude você o ambiente. Seja você que já esteja no Parlamento Jovem, seja você que ainda tem vontade de fazer o Parlamento Jovem. É basicamente isso. É isso aí. E você, Lari? O que eu diria, né, para as pessoas que estão começando a fazer, entra muito no que eu disse para o Douglas: não se limite, porque a gente tem muita a mania de buscar fatores internos para justificar faltas na gente, né? Coisas que a gente não consegue fazer. Mas a questão é que a única coisa tão poderosa para nos limitar é a gente mesmo. Então, assim, não se limitem, não esperem. Quando eu falei essa frase para o Douglas, numa época que ele estava com bastante medo, que isso é completamente natural, né? Ele ia ter a primeira experiência na plenária estadual, só que a gente sempre dá desculpas de, tipo, ninguém falou, eu vou ser o primeiro a falar, a gente fica esperando o ambiente mudar e tem medo de tornar esse posicionamento, né? Tem medo de tomar, não, então deixa eu mudar esse ambiente, deixa eu começar. Então, comecem. Mas eu não falo bem, eu tenho vergonha. Comece com o que você pode, comece com o que você tem. E o resto vai ser natural, vai ser gradual. Eu não comecei falando bem, o Dodô não começou falando bem. Tem pessoas que já têm, assim, essa desenvoltura natural, mas o medo é algo que, assim, existe, a gente consegue camuflar da mesma forma que a gente consegue desenvolver para deixar de ter ele. Então, o que eu diria para as pessoas que ainda não começaram, ou até mesmo para que já começaram, é: não se limite. Não só em questão de comunicação, mas principalmente em se expressar, falar o que você pensa. Às vezes, o fator de você não se expressar não precisa nem estar necessariamente em falar em público, mas comentar da sua ideia com o seu grupo, sabe? Se tem algo que você não concorda, comenta com o seu grupo. Porque uma coisa que a gente experienciou lá na plenária estadual de BH foi a questão de ter representante. Então, o que aquele representante, aquele orador falou, é o que todo o seu grupo, todo o seu GT discutiu. Então, assim, nem sempre o que vai mudar tudo, o fator crucial é estar ali na frente com o microfone na mão, mas é todo mundo que está ali participando, é a opinião que a pessoa estava com vergonha de dar, mas comentou ali com um colega. Então, não tenham vergonha, se expressem. Se expressem. É experiência coletiva, né? A gente tem que lembrar que o Parlamento Jovem é uma experiência coletiva de política. A gente tem essas experiências individuais, mas no fundo é uma experiência coletiva, né? Que alcança, que quer mudar realidades. E eu fico muito feliz do desenvolvimento de vocês, dos outros alunos, que vocês realmente têm essa vontade de mudar a realidade de Nova Ponte. Todo mundo aqui em Nova Ponte conhece os meninos do Parlamento Jovem, né? Todo mundo, vocês são ali, né? Todo mundo já consegue apontar vocês ali, aqueles ali faz Parlamento Jovem. A Larissa, o pessoal da plenária passada, pessoal, ela estava dominando mais que nossos coordenadores ali, né? Sabendo. E esse ano a gente vai ter que contar com você novamente. E todo mundo tá falando: Larissa vai participar, Larissa vai ajudar ali. Então, isso que eu acho legal, vocês, né, mudando a realidade, mudando essa questão política, de fazer política também, né? Todo mundo em Nova Ponte, acho que vocês concordam comigo que hoje Nova Ponte, o Parlamento Jovem, é uma questão já enraizada na cidade, né? Uma questão... A cidade já tem essa característica do Parlamento Jovem, já está enraizado dentro da cultura da cidade o Parlamento Jovem, né? Todo mundo já sabe o que é o Parlamento Jovem. Quem não participa, quem participa, sabe. O pessoal para na rua para falar, né? Quando é que começa as inscrições? Meu filho pode participar? Tem 12 anos. Eu falo: espera um pouquinho de participar. Então, assim, a cidade já tem isso. E isso se deve a vocês, né? Pelo desenvolvimento de vocês, porque todo mundo fala do quanto vocês desenvolveram e desenvolvem mais ainda aqui na cidade. Parabéns para vocês, tá? Em nome de vocês, e eu cumprimento também todos os alunos do Parlamento de Nova Ponte, que para mim, tá arrasando. Pessoal, é o seguinte, estamos encerrando, queria que vocês dessem um beijo, um abraço para quem que vocês quiserem, para a gente estar encerrando o nosso episódio. Aí, Larissa. Um abraço para os coordenadores, né, que eu conheci quando eu fui para a plenária, para os alunos do Parlamento Jovem que estão assistindo,
Eu acho muito interessante, assim, eu fico muito feliz quando eu escuto, você me inspirou em algo, você, assim, eu te tenho como referência. Isso é muito importante para a gente, porque a gente nunca, não é sempre que a gente está nesse lugar. Porque às vezes as pessoas enxergam a gente de uma forma e a gente não está se enxergando dessa forma. Então, assim, é muito gratificante poder ver resultados, assim, na coragem que a gente teve. E para todos os colegas do Parlamento Jovem, assim, que eu participei quando eu estava participando no ano passado, né, como monitora e como aluna, até os que não fazem mais parte do projeto, a Daniela, eu carrego no fundo do meu coração e eu digo que quem eu sou hoje teve sim a participação de todo mundo do Parlamento Jovem que esteve na minha vida, sim. Assim, é um projeto que a gente carrega no coração. Eu não vejo quem eu sou ou o lugar onde eu tô como algo totalmente responsabilidade minha, porque eu vejo o dedo e o espaço de cada um em mim. Então, meu muito obrigado para esse projeto e para quem participou comigo. Muito bom, todos sentem a mesma coisa. E você, Douglas? Sim, então, é muito parecido com o que a Larissa disse, né? Porque se tem assim, uma fase da minha vida que vai ficar marcada para sempre, vai ser a fase que eu estive no Parlamento Jovem, né? O momento que a gente esteve presente nesse projeto, que foi muito importante. Você e a Thaís sempre correndo atrás da gente, sempre ajudando, sempre fazendo as coisas, o Janiel fazendo os vídeos, as amizades que a gente fez nesse lugar. Eu fico muito feliz hoje em dia que amigos meus entraram, sentiram assim, ficaram felizes e se sentiram na vontade de entrar do projeto, porque por ver a gente, eles falavam, nossa, como você fala desse jeito. Tem um dia que eu tava no mercado, aí um rapaz tava tava na abertura e ele viu que a gente tinha falado, ele inclusive até falou a frase, né, como que não espera o ambiente mudar, motiva seu ambiente. E a gente assim, é igual a Larissa disse, é uma gratificação muito grande a gente saber que, tipo, tudo isso foi graças ao Parlamento Jovem, não foi só um, não foi só dois, porque é coletivo, né? A gente tem as nossas experiências individuais, mas o projeto em si, o benefício é para todo mundo. Então é muito gratificante a gente ver assim, os frutos que esse projeto traz, não só na nossa vida, mas na vida dos outros também. Então é gratificante. Eu quero mandar um abraço para todo mundo, para o Parlamento Jovem da nossa cidade, do nosso polo, do nosso estado, porque de fato é um projeto que vai ficar marcado na minha vida, vai ficar marcado na vida da Larissa e vai ficar marcado na vida de todo mundo. Obrigado, de verdade. É isso aí, Também pessoal. pode dar outro agradecimento. Agora, agradecimento, Marcos, tem que ser para você, para a Thaís, para o Daniel e para as pessoas que assim, foram a cabeça do Parlamento Jovem, né? Porque eu e o Dodô, a gente teve o contato com outras cidades, então a gente vê como a coordenação faz muita diferença no Parlamento Jovem. Então, assim, se hoje Nova Ponte é destaque, se os alunos daqui são destaque, isso se deve sim a vocês. Muito, muito grande, muito grande. Vocês foram, assim, coordenadores muito parceiros. Vocês são pessoas que, assim, têm prazer em ver a gente se desenvolver e instiga isso na gente. Estão sempre conversando, sempre incentivando, seja assim, da pessoa mais nova à pessoa mais velha, não tem distinção. Então, assim, meu muito obrigado por você acreditar na gente, né? Você, a Thaís, pela disposição de vocês, porque assim, se hoje a gente cresceu e se desenvolveu, foi porque vocês acreditaram. Sim, e muito obrigado. Eu agradeço muito, gente. Eu fico muito feliz com vocês, assim. Eu tenho muita felicidade nesse projeto, porque eu vejo tanto que mudou a vida de vocês, muda a vida de vocês. Eu agradeço muito a participação de vocês. A Thaís ali sempre está com a gente também. Um abraço para ela que não pôde estar participando hoje, ela para estar participando também. Né, o Janiel também está sempre ali à disposição de fazer os vídeos, né? A gente faz as viagens, faz as dancinhas das viagens. Então, assim. Muito obrigado por vocês todos que participam, todos os alunos. Um abraço também para o pessoal do Polo, que esse ano a gente está trabalhando firme ali para levar o projeto. E vocês, alunos também, que são os principais protagonistas aí desse projeto. Muito obrigado, meninos. A gente se encerra por aqui, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio do Pod Triângulo. Um abraço para todo mundo aí que fica. Pod Triângulo.
o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo.